Escuta isso antes que seja tarde. Existem momentos na vida em que tudo parece estar dando errado. Portas se fecham, pessoas nos traem, sonhos parecem morrer. Mas às vezes, aquilo que parece o fim é apenas o começo de algo muito maior. Essa é a história de um jovem que foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, jogado na prisão, e mesmo assim acabou se tornando o homem mais poderoso de um império. Essa é a história de José. José era um jovem diferente. Ele era filho de Jacó, e entre todos os filhos, José era o favorito. Seu pai até fez para ele uma túnica especial, colorida e bonita. Mas aquele presente criou algo perigoso dentro da família: inveja. Os irmãos de José começaram a odiá-lo, e então José começou a ter sonhos. Em um deles, feixes de trigo se inclinavam diante do feixe dele. Em outro, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Quando contou esses sonhos aos irmãos, o ódio deles cresceu ainda mais. Eles pensaram: esse garoto acha que vai governar sobre nós? Naquele momento, algo começou a nascer no coração deles: um plano. Um dia os irmãos estavam longe de casa cuidando dos rebanhos. José foi enviado pelo pai para ver se estava tudo bem, mas quando o viram de longe, decidiram agir. Um deles disse: vamos matá-lo. Outro respondeu: não, vamos jogá-lo naquele poço. Quando José chegou perto, eles o agarraram, arrancaram sua túnica e o jogaram dentro de um poço vazio, escuro, frio, profundo. José gritava pedindo ajuda, mas os irmãos simplesmente sentaram e começaram a comer. Pouco tempo depois, uma caravana de comerciantes passou por ali. E então surgiu outra ideia cruel. Eles venderam José como escravo, por algumas moedas. O jovem que tinha sonhos agora estava sendo levado para longe, acorrentado. Enquanto isso, os irmãos voltaram para casa. Levaram a túnica manchada de sangue e mentiram ao pai. Disseram que um animal havia matado José. Naquela noite, o pai chorou e o coração da família se quebrou. José foi levado para o Egito. Lá ele foi comprado por um homem importante chamado Potifar. Mesmo como escravo, José fazia tudo com dedicação. Ele trabalhava com honestidade, com disciplina, com inteligência, e algo curioso começou a acontecer. Tudo o que José fazia prosperava. Potifar percebeu isso. Então colocou José como administrador de toda a sua casa. Parecia que finalmente a vida estava melhorando. Mas às vezes, quando tudo parece estar se ajeitando, surge um novo problema. A esposa de Potifar começou a desejar José. Ela tentou seduzi-lo várias vezes, mas José recusou. Um dia ela ficou furiosa e decidiu mentir. Acusou José de algo que ele nunca fez. Potifar acreditou nela e José foi jogado na prisão. Mais uma vez, tudo parecia perdido. A prisão era escura, fria, cheia de homens esquecidos pela sociedade. Mas José fez algo curioso. Mesmo ali, ele continuou sendo quem sempre foi: honesto, trabalhador, confiável. Logo, o responsável pela prisão percebeu isso e colocou José para ajudar a organizar os prisioneiros. Um dia, dois homens importantes foram presos ali: o copeiro e o padeiro do faraó. Certa noite, os dois tiveram sonhos estranhos e ficaram perturbados. José ouviu os sonhos e disse algo interessante: a interpretação dos sonhos pertence a Deus. Então ele explicou o significado. O sonho do copeiro significava que ele seria libertado. O sonho do padeiro significava algo pior. 3 dias depois, exatamente como José disse, tudo aconteceu. Antes de sair, José pediu algo ao copeiro: quando você voltar ao palácio, lembre de mim. Mas o copeiro esqueceu. E José ficou na prisão por mais 2 anos. 2 anos depois, o faraó teve um sonho estranho. Ele viu 7 vacas gordas saindo do rio. Depois vieram 7 vacas magras e devoraram as gordas. Depois teve outro sonho: 7 espigas de trigo saudáveis e 7 espigas secas que as destruíram. Ninguém no Egito conseguia explicar aquilo. Então o copeiro finalmente lembrou. Ele disse: eu conheço um homem que interpreta sonhos. José foi trazido diante do faraó e explicou o significado.
Haveria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome devastadora. Então José deu um conselho: armazenar comida durante os anos bons, para sobreviver aos anos difíceis. O faraó ficou impressionado e disse algo surpreendente: não existe ninguém mais sábio para cuidar disso do que você. Naquele momento, José foi nomeado governador do Egito. O escravo, o prisioneiro, agora era o segundo homem mais poderoso de todo o país. Anos depois, a fome chegou e pessoas de muitos lugares viajaram até o Egito para comprar comida. Entre elas, estavam os irmãos de José. Eles não o reconheceram, mas José os reconheceu imediatamente. Os mesmos homens que o venderam. Agora estavam diante dele, pedindo ajuda. Ele poderia ter se vingado, poderia ter destruído todos eles. Mas José decidiu fazer algo diferente. Depois de testar o coração deles, ele finalmente revelou quem era. Os irmãos ficaram apavorados. Mas José disse algo que ecoa até hoje: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem. Ele perdoou seus irmãos e salvou toda a sua família da fome. A vida de José ensina algo profundo. Nem toda dor é o fim da história. Algumas quedas são apenas parte do caminho. Poços, traições, prisão. Tudo isso parecia derrota, mas na verdade eram degraus. Porque às vezes o destino de alguém não começa no trono, começa no fundo de um poço.